Olá, estamos aqui para mais um programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Começa o programa lembrando que nós estamos em plena Semana do Meio Ambiente no nosso município vizinho de Cubatão. Então, continuem prestigiando, porque não vai ser só a Semana do Meio Ambiente, vai ser o mês todo. Uma cidade que já foi uma das mais poluídas do mundo, hoje há um resgate e continua havendo grande preocupação com o meio ambiente, com saneamento básico, com respeito a todo o conceito de sustentabilidade e a nossa responsabilidade em sempre manter um meio ambiente saudável, tanto natural como meio ambiente também do trabalho, que é realmente o que afeta a saúde do trabalhador. Então fica aqui o convite e agora eu passo para os nossos convidados. Hoje nós temos aqui no nosso programa muito bem representado 3 jovens pensadores. Um já esteve aqui, né, que é o Pato Becker, que está voltando, e recebemos também o Vitor Santos e o Gustavo Lima, que vão mostrar que a juventude está aqui querendo transformar nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo, né? Porque o Brasil é muito importante e tem muita influência aí sobre todos os países do mundo. Então, boa tarde vocês três, muito bom estar com vocês, né? Quem vai começar a falar aí? Movimento Brasil Livre, nós estávamos conversando antes de começar o programa, né? O Pato Becker esteve aqui da outra vez com o Matheus Galdense falando no Movimento Brasil Livre, que é um movimento suprapartidário, não vamos falar apartidário, porque A significa não. Então, sempre que você se coloca politicamente, você está tomando algum partido, nem que não seja partido político, mas uma posição, né? Então, suprapartidário, né? O Movimento Brasil Livre. E você tinha me dito da outra vez, Pato Becker, que o Movimento Brasil Livre tem os seus conceitos, né? Alguns valores que ele preserva, que ele quer preservar e defender, e que ele leva para os partidos políticos, quaisquer que sejam, né? Então, vocês jovens, quando abraçam algum partido, levam esses valores do movimento. É isso mesmo, Pato Becker? Exatamente. É o que acontece, e inclusive aqui a juventude tem uma simpatia com o movimento, e isso ajuda bastante, né? Tanto com o MBL, tanto com o JPSDB, nós queremos fazer um alinhamento para estarmos cada vez mais próximos, contribuindo para uma cidade, um estado, um país melhor. Vitor Santos, ele falou JPSDB, traduz pra gente aí. Vocês 3 são do JPSDB, é isso? A juventude do PSDB no Guarujá. Muito bacana. E vocês estavam me dizendo no intervalo que vocês são os 3 do Guarujá, isso, o JPSDB do Guarujá. Como é que surgiu isso? Porque o PSDB já existia lá, já existe há muito tempo. Como é que é essa história, Vitor? Nós já tínhamos um movimento do PSDB no Guarujá há algum tempo, que estava meio deflagrado. Com essa nova eleição que teve para a candidatura de prefeitos e vereadores, o PSDB começou a montar um bom staff para chegar a eleger vereadores e até mesmo o prefeito. Nós começamos a montar uma comissão, tivemos o Gustavo fundando o JPSDB como presidente. No início ele teve algumas dificuldades, até para trazer a juventude para a política, que é uma coisa muito difícil. Passou um tempo, ele já estava com em torno de 1 ano, né, Gustavo? Exatamente. Na juventude. 1 ano e meio, mais ou menos. Isso. Eu encontrei com o Gustavo, nós tivemos algumas reuniões e eu comecei a compor o grupo. Aí você é atual presidente, isso, não é hoje isso? Eu sou atual presidente da juventude. Nós começamos a trabalhar e hoje está crescendo, é um orgulho para a gente ver a juventude do Guarujá crescendo. Nós estamos com bastante planos. Gustavo, você foi o primeiro presidente, você que acordou essa turma toda aí. Foi. A pergunta que eu te faço é a seguinte, eu fiquei sabendo já há algum tempo que havia, e aí você vai me confirmar ou não isso, uma desilusão muito grande pela juventude, tanto que aos 16 anos o voto já é facultativo e que parece que há pouca adesão a partir dos 16 anos com os jovens de pegar título, enfim, e fazer valer isso. Quando você estava atrás dessa juventude aí para formar o JPSDB, você sentiu isso mesmo ou é um pouco de fantasia, isso que é a juventude? Não, assim,
acontece muita rejeição, até por conta de corrupção, né? Então, se você fala hoje de política, inclusive para pessoas mais velhas ou para pessoas mais novas, sempre vai ter aquela rejeição de imediato. Mas, assim, quando a gente começou o projeto, foi justamente para ter um despertar, e aí com boas referências que nós temos, não é só porque nós fazemos parte de um partido, que nós temos nossa ideologia partidária, porque a gente vai estar fechado com a mente, com a cabeça fechada para outros movimentos. Então a gente sempre teve como referência o próprio MBL, né? Em São Paulo, e aqui também tem o movimento Brasil Livre, que o Pato faz parte, mas a gente sempre teve boas referências, como o Partido Novo também, o próprio Mamãe Falei, que é um canal que tem no YouTube com o Arthur Duval. Então, assim, a gente sempre teve boas referências de política jovem, e esse sempre foi o meu gás para ir atrás de juventude, né? Acredito que a juventude tem que estar na política, tem que estar sempre fazendo o seu papel, que acho que a gente tem muito ainda trabalho para fazer com que o Brasil melhore. Então... porque, na verdade, inclusive esse fim de semana, agora eu participei da Conferência Municipal de Saúde pela primeira vez, eu estou fazendo mestrado em Direito da Saúde, e nós queremos aprender na teoria e já aprender na prática, né? Então, nós fazemos parte de um grupo da OAB que foi como delegado, né? E é interessante que nós estamos estudando a teoria e nós pudemos ver na prática também. E uma das ideias que surgiu lá foi exatamente transformar o usuário da saúde em conselheiro. Exatamente. Por quê? Justamente por isso. Porque... Nada melhor ele, né? Uma pessoa que está passando ali todas as necessidades, está sofrendo, tem a dor para poder dar um Exatamente, conselho, né? E inclusive qualificar, né? Porque muitas vezes a energia ela é mal direcionada. Você, por exemplo, acha que tem muito corrupto na política, não sei por que você acha isso, que está tudo tão bom, né? Nem é todo dia que estoura um escândalo, aparece um corrupto novo, não sei por quê. Mas aí o que acontece? As pessoas, em vez de dizer, vamos tirar essas pessoas de lá e vamos ocupar os espaços, por que isso? Porque também não adianta você dizer assim, mas lá só tem ladrão, tá? E você não vai lá por quê? Outro dia apareceu lá na rede social o seguinte... quem que vai sobrar, né? Porque todo dia cai um, quem vai sobrar? Aí eu pus assim, Moro e Deltan. E eu achei interessante, porque muitas pessoas puseram assim, eu. E aí me deu vontade de pôr, eu não tive tempo, mas me deu vontade de pôr assim, então você vai se candidatar na próxima eleição? Porque é isso. Sim. Pode ser que não seja para vereador, para prefeito, mas pode ser num conselho, por exemplo, municipal. Sim. Enfim, que você faça a diferença e não fique só reclamando para sua mulher, para o seu marido, para seu filho, para o vizinho. Você faça alguma coisa efetiva e se qualifique. Porque às vezes você cobra um direito que você não tem, e o direito que você tem, você não sabe que tem. Exatamente. E aí faz uma confusão danada e no fim vira briga, em vez de haver uma luta política válida, de qualidade, que você... Aliás, esse programa aqui traz justamente jovens e pessoas também expertas nas suas áreas, justamente para colocar isso. Precisamos nos qualificar, precisamos estudar, não podemos acreditar em tudo que a gente escuta. Nenhuma mídia, porque, claro, as pessoas querem defender os seus interesses. Exatamente. Isso é muito humano. Não adianta. Então, você também defender o seu. Então, eu vou escutar o Gustavo, vou escutar o Vitor, eu vou escutar o Pato Becker, eu vou escutar o Matheus, eu vou escutar pessoas que pensam completamente diferente de vocês, para depois formar minha opinião e tomar minha posição, né? Também não vou ficar escutando a vida inteira e depois ficar, como se diz, lá em cima do muro. Hoje eles usam muito a mídia para manipular o jovem, né? Que é um veículo muito fácil de você manipular os jovens. Então eles postam trechos de vídeo que vão tentando formar opiniões na cabeça dos jovens. Fica difícil de se controlar e trazer. A gente pensa assim, essa gravação que saiu, o Temer, né? E, porque teve corte, não sei o quê. Aí as pessoas, mas o que deu para escutar? Bom, mas você não sabe se aquela resposta foi daquela pergunta. Então, isso acontece muito na mídia. Sim. Se você tiver uma edição, aliás, na primeira eleição, quando teve aquela disputa entre o Collor e o Lula, famosa, que é falada até hoje, deve ter até no YouTube, houve uma edição. E até hoje é falado que por causa daquela edição o Lula perdeu a eleição.
na época, e o Collor ganhou. Então, numa edição, você põe o que você quiser. Nesse próprios programas do BBB, né, que eles mostram quando eles estão torcendo para um, mostra só o que ele faz de bom, aí mostra o outro fazendo uma coisa má. Então, o corte transfigura completamente a mensagem que vai ser passada. Mas acho que o público está mais esperto hoje. Sim, porque você tem as redes sociais. Outra coisa também é o seguinte, né? Antigamente, quando você queria denunciar uma corrupção, como é que você fazia? Ia pedir xerox, autorização de xerox para o teu chefe? E ele ia dar? Não. Hoje você está com o teu celular, você tira foto de tudo, põe na rede, ninguém fica sabendo nem quem foi. Então hoje está muito mais difícil, porque a informação chega por todos os canais. Não é isso? Então a gente tem que ter a mente aberta. De forma transparente, né? De forma transparente. Hoje tudo está na internet, né? E o jovem está na internet. Então eu acho que até continuo pegando o trecho que eu estava falando sobre a filiação e o jovem estar dentro da política. Se o jovem está conectado diariamente na internet, então ele tem ferramentas e informação para poder fazer política. Porque política não é, você não faz só no dia que você dá o seu voto. Política você faz diariamente. Diariamente. Então, e a política não é só a eletiva, né? Ela tem a política de formiguinha de todo dia, você qualificando as pessoas, você forçando as pessoas a pensar, a duvidar do que te apresenta. Claro, será que é isso? Com certeza. Né? E você vai ficar assustado como as pessoas mentem para você. Às vezes mentem até para elas. A pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: vocês estão Juventude PSDB. Isso. E as meninas, as jovens mulheres do PSDB? Não, eu quero saber se vocês estão tentando trazer também as mulheres e qual é a dificuldade. Porque eu estou falando isso pelo seguinte, porque não há cota que traga as mulheres para a política. Sim. Existe uma grande dificuldade de trazer as mulheres, as jovens, né, para a política. Equipara-se um pouco também da dificuldade que tem que trazer os meninos também, né? A gente tem que trazer, a juventude em si é difícil de trazer, só que levando para o lado das meninas é um pouco mais difícil, não tem um atrativo, é difícil elas se interessarem. Hoje, por exemplo, no nosso grupo, nós temos 2 mulheres, só que uma entrou recentemente e a outra que é a Fernanda, que já faz parte com a gente desde o início. São? A Vitória faz parte também. E a Vitória, tem a Vitória. 3 para quantos homens? Hoje nós temos 13 homens. 13 homens, isso. 13 homens. 13 e 3. Então, você vê, aqui nós estávamos conversando até com a Lúcia, que ela estava falando da Câmara Jovem. A primeira Câmara Jovem, havia alguns alunos meus que tinham estudado direito comigo. Então você vê como é importante a formação. Quando você simplesmente convida uma menina de 15, 16, 18 anos, que nunca estudou direito na escola, que nunca participou, que nunca olhou uma Constituição, que nunca soube como funciona nada disso, que isso não faz parte do dia a dia dela, ela vai dizer política, porque simplesmente não é cultura dela. Mas, por exemplo, no ensino fundamental, eu dei aula durante 5 anos para vários grupos de pessoas. E algumas dessas pessoas foram para a Câmara Jovem, a primeira Câmara Jovem. Inclusive o primeiro projeto, foi feito por um aluno meu que ganhou o Parlamento Jovem na Assembleia Legislativa duas vezes. Ele ganhou quando estava no 8º ano e ganhou quando estava no 2º ano. E ele fez o projeto e entregou para um vereador, que depois juntaram 3 e aí virou o Câmara Jovem. Metade eram meninas desse primeiro. Agora, depois eu não acompanhei se continua. Mas eu achei interessante como é que menores de idade o interesse é igual, 50% para cada um, e participativas com projeto, inclusive assisti várias audiências, fui convidada por eles para uma audiência pública para falar do ensino do direito na educação básica, que é importante porque ele é um instrumento de politização, né? Não politização partidária, mas você conhecer como funciona o Estado brasileiro, né? E é fascinante porque você tem poder de participar. E 50%. E o que acontece? Onde é que essas mulheres se perdem? Também acontece o seguinte, muita gente, muitos jovens, né? Eles ficam pensando em entrar para a política, mas ele não sabe como. Eles não têm essa oportunidade e, inclusive, eu acho muito bacana essa ideia do Câmara Jovem, porque faz com que eles aprendam mais sobre a legislação. Então, é muito importante para a vida de um jovem que pretende ou não entrar para a vida pública ou se simplesmente quer aprender sobre a política. Ou
fiscalizar seu Fiscalizar, representante. exatamente. Porque como é que você vai fiscalizar seu representante se você não conhece nada? Qualquer bobagem que ele falar para você, você acredita. Que, aliás, vamos falar mais uma vez no Lula, falou lá na frente do Moro, né? Ele cobrou dele, mas como que você falou isso, né? Que disse que ia mandar prender os agentes públicos, né? Como é que você falou isso? Ele falou, isso é força de expressão. A gente no palanque fala muita força de expressão. Força de expressão é mentira, né? Porque Exatamente. no palanque se fala mentira. Exatamente. E a gente precisa acabar com isso. Porque no palanque você tem que gravar tudo para depois cobrar. Porque se ele não fizer, improbidade administrativa. Ele se comprometeu, é um contrato oral. Quem conhece direito sabe disso. Se ele prometeu, é um contrato oral. Você grava, acabou. Né? Então, mas para você cobrar o seu direito, você precisa conhecer. Conhecê-lo. Precisa conhecer, claro. Né? Mas assim, ainda falando um pouco das meninas, assim, tem um pouco de resistência da parte delas. Todo esse trabalho que a gente vem fazendo aí já há 2 anos, mais ou menos, no Guarujá, a gente sempre se depara sempre com meninos, com jovens, e as meninas sempre acabam ficando um pouco mais sem tanto interesse quanto os meninos, né? As mais próximas é a Natália, que é a esposa do Vitor, a minha noiva é a Vitória, e a Fernanda, a única, na verdade, que começou desde o início conosco. Uhum. Mas assim, eu acho que política tem que estar para todos, né? Não tem essa. E outra, eu discordo um pouco dessa questão de cotas. Não adianta. Eu acho que tem que ser do interesse, né? E ela não adianta, isso aí é uma discussão que a gente vai marcar um programa só para discutir isso, porque existem situações que a cota é para mudar a cultura. Né? Mas no caso, por exemplo, das mulheres na política, a prova de que não adianta é porque não adianta. Você vê que você não consegue pôr. Não consegue pôr. E aí o que acontece? Os partidos ficam atrás das mulheres só para cumprir tabela. Né? As mulheres são as primeiras a sair por aí desmoralizando os presidentes do partido, dizendo eu tô lá só porque para cumprir cota, não sei o quê. Quer dizer, então, como é que a gente muda isso? Mudando a cultura. Mudando a cultura, como é que a gente muda? Ensinando as crianças a serem líderes. Porque as escolas ensinam as crianças a ser obedientes. Obedecer. É ruim obedecer? Não, não é. É porque você tem que saber representar os dois papéis. Porque só obedece bem quem manda bem. E só manda bem quem obedece bem. Então, são papéis, né? E, na verdade, essa história de mandar e obedecer hoje está superado, né? Porque hoje é diálogo o tempo todo. Como é que você vai dialogar? Você pegar, por exemplo, um coelhinho para dialogar com um leão em matéria de conhecimento. Não dá. Então, você tem que qualificar a população, né? Por isso que eu estou montando uma ONG para compartilhar conhecimento. Legal. Porque as ONGs, elas dão elas são, a maioria delas, assistencialistas, né? E nós queremos investir na qualificação, principalmente dos jovens, nas comunidades, né? Começar a qualificar, passar conhecimento mesmo. Conte conosco para isso. Vai o médico lá e explica sobre as doenças, vai lá o advogado e explica sobre o direito, vai lá o biólogo e explica sobre a sustentabilidade, meio ambiente, enfim, né? Porque o povo tem... Até a gente chegar ao ponto, viu, Pato Becker, do suíço, que teve um plebiscito lá, um referendo, para aumentar o salário mínimo, eles disseram não, vai quebrar o país. A gente tem um projeto que para fazer um workshop nas escolas, né? Hoje o Pato está bem à frente disso, até porque ele é presidente do Grêmio Estudantil, do colégio que ele estuda. Então não é de hoje que a gente dá muito valor a essa questão do conhecimento, né? Do conhecimento não só político, de conscientização política da juventude, mas porque abre a mente, né? Mas de profissões, só o conhecimento, né? De liberta. Não é o dinheiro que liberta, é o conhecimento. Sim, exatamente. Porque você pode ser muito rico e ser preso a uma série de crenças, a mitos, fantasias que puseram na sua cabeça e que porque você não tem conhecimento você não consegue se libertar. Sim, exatamente. E você pode ser um duro e ser livre, porque você conhece. O difícil é a gente conseguir atrair os jovens para participar, para assistir. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. A gente tem que ir onde eles estão, Sim. porque se chamar eles não vêm. A maneira que eu tento trazer a juventude, que inclusive eu vejo debatendo mais comigo
em relação a isso, por eu tanto bater na cabeça deles sobre a política, é conversando com eles sobre política. Eles estão conversando sobre um determinado assunto. Aliás, eu vejo que você apanha muito. Sim. Mas não desiste, acho fantástico isso. Então, porque eu quero trazer o pessoal também. Eu quero trazer o pessoal para a política. A juventude, ela é a base de tudo hoje. Nós podemos construir e derrubar governo. E nós somos a base do futuro governo também. E se a gente quer tirar aquele congresso todo, vai votar quem? É o que eu ponho, é o que eu falo sempre. Tá bom, vocês não reelejam ninguém. Quem é que vai para o lugar deles? E eu digo assim, a juventude é importante, mas eu acho assim, eu penso muito em não dividir a sociedade em guetos. Eu acho que todos têm que se ajudar, porque cada um tem a sua contribuição. Por exemplo, o mais velho, claro, todos de mente aberta, porque mente fechada, eu acho que o grande problema é a mente fechada. Mas se tiver todo mundo com a mente aberta, todo mundo querendo aprender, todo mundo querendo compartilhar conhecimento, você pega o mais velho, ele tem a experiência que você não tem. E ele já vai trazer aquela experiência com a mente aberta, porque ele também quer aprender com vocês. Então essa troca é fantástica, né? Olha, obrigada, vocês vão voltar mais vezes, porque a gente tem muito mais que conversar, tá certo? Obrigado. E nós vamos chamar aqui o próximo bloco, e antes disso, fiquem com nossos comerciais. E agora nós vamos para o programete da Lúcia Helena Cordeiro com você. Olá! Hoje nós vamos falar sobre a difícil, mas acreditem, a nobre arte de saber ouvir. Dentro do nosso programete Sabedoria das Idades, nós estamos trazendo hoje Pitágoras. Pitágoras dizia: o que fala semeia e o que escuta recolhe. Por que nós temos tanta dificuldade em ouvir? Por que nós só nos predispomos a ouvir aquilo que nos interessa? Por que nós parece que abafamos os ouvidos quando aquele papo aparentemente não vai agregar nada, mesmo previamente sem saber se ele vai ou não? A minha proposta é que a partir de hoje, e todos os nossos programetes são propositivos e reflexivos, que nós pensemos, que nós peguemos para listar quais são os assuntos, os temas que mais nos interessam. Numa outra folha, listando quais são aqueles que eu abomino, não gosto, mas entretanto, eu devo estar perdendo oportunidade de aprender com ele. Pitágoras já nos disse que quando você ouve, você tem oportunidade de expressar a sua opinião, que não necessariamente precisa ser concordante.
Pesquisadores, inclusive, colocam que as pessoas têm dificuldade de ouvir com medo de ter que concordar com eles. Não! Eu trago uma frase, essa é minha, né, de Pitágoras. Eu digo assim, pensar diferente é só pensar diferente. E o bacana e o interessante é que nós tenhamos posições claras e respeitosas com aqueles que pensam completamente diferente de nós. Quando nós nos propomos a ouvir, certamente outras tônicas, outros ângulos desse mesmo assunto agregam valor a nós. E quando nós falamos, não quero saber sobre isso, política não me interessa, não quero saber, eu só quero saber do Brasil, não me interessa o que está ocorrendo com o mundo, nós estamos perdendo oportunidades preciosas de aprender, reaprender. Olha que interessante, aprender, reaprender, mudar de ideia, porque pessoas inteligentes mudam de ideia, somente nos permitindo ouvir. Vamos fazer a partir de hoje esse exercício? Mesmo quando um papo não nos interessa, vamos nos permitir ouvir? E depois desse papo aparentemente desinteressante, vamos listar o que dali nós podemos transformar na medida que nós nos colocamos para compartilhar esse saber? E até nos posicionando. Concordo nesse ponto de vista, discordo. Meu ponto de vista é diferente, não significa que é o correto, mas, entretanto, nós estamos praticando o que nós chamamos de uma palavra interessante e pouco usada, que é alteridade. Alteridade é o respeito à essência do outro. O modo dele ser, dele pensar, dele agir, não necessariamente concordante. Mas, entretanto, a prática da alteridade nos possibilita a ouvir de forma diferente, ressignificar aquilo que até então não nos fazia sentido, com um propósito maior. Mudar o nosso ponto de vista, se assim for necessário, ou facilitar a argumentação quando nós formos contrapor com toda elegância, com todo respeito, aquele conhecimento. Vamos exercitar então durante essa semana, registrando o que mais gostamos de ouvir, aquilo que não gostamos de ouvir, mas que a partir de hoje nos propomos a fazê-lo. Espero vocês no próximo Programete e tenho certeza que as nossas vidas ficarão muito melhor quando nós assim mudamos. Até lá! Espero que vocês tenham gostado do Jovens Pensadores de hoje e convido para você estar novamente com a gente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 16, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até lá!